Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Clayton e estamos começando mais uma aula de ciências. Hoje o nosso conteúdo será sobre fósseis. E o nosso objetivo de hoje é compreender o que são fósseis e como eles são formados. Como é que surgiram os fósseis? Como é que vocês imaginam que eles surgiram? Nós vamos responder essa pergunta daqui a pouco. Então preste atenção aqui na aula. Se você está observando esse animal aí, qual animal? Qual é o nome dele? Esse aí é o Tiranossauro Rex, né? Ele tem 6 metros de comprimento por 15 metros de... Na verdade, ele tem 6 metros de altura por 15 metros de comprimento. Como é que eu sei disso? Graças aos registros fósseis. É graças a isso que eu sei o tamanho desse animal. E nós vamos estudar como é que eles surgem. Primeiramente, o que são fósseis? São organismos que desapareceram há milhares ou milhões de anos que deixaram as suas marcas. Eles ficaram preservados, geralmente em conchas, e eles são estudados por uma ciência chamada paleontologia. Outra coisa importante, como é que surgem fósseis? Apenas em condições muito específicas, porque a maioria é devorada ou decomposta. Então é muito difícil um fóssil surgir. Geralmente o que é preservado de um fóssil são aquelas partes duras. Geralmente é o que? Conchas, os ossos, os dentes. Eles conseguem se preservar melhor porque eles são mais duros, eles são mais difíceis de se decompor. Já a parte como pele, órgãos, são muito mais difíceis de serem preservados em um fóssil. Dificilmente você vai encontrar fósseis desse tipo. Além disso, os fósseis eles possuem maior possibilidade de um organismo morrer antes de se decompor. Então dificilmente você vai encontrar um fóssil porque ele precisa morrer e ser coberto por alguma coisa, por terra, alguma coisa do tipo, antes de ele ser decomposto ou ser devorado por outros animais ou micro-organismos. Ele precisa ser soterrado rápido. Morreu, tem que ser soterrado. De preferência tem que ser por areia ou argila. Geralmente vai ser no fundo de mares ou lagos ou perto de algum barranco, leito de rios. Geralmente são locais que são mais fáceis de um animal que depois que morre seja soterrado e seja preservado para virar um fóssil no futuro. Então essas são algumas das condições. Em relação aos fósseis, geralmente eles ficam em locais onde tem rochas sedimentares, são aquelas rochas formadas por restos de outras rochas, por sedimentos, né, que elas vão se compactando e prendendo o fóssil no meio. Então, primeiramente, o fóssil, com o fóssil, e eles vão ficar dentro dessas rochas e a gente vai encontrar. E com o fóssil você tem ideia da altura do animal, da massa, do que ele se alimentava, onde ele vivia. Tudo isso eu sei graças ao fóssil que são encontrados nessas rochas sedimentares. Onde são formados? As partes duras elas são constituídas por outros minerais. Então geralmente ele tem ali o osso ali tem a constituição básica do osso. Eles são substituídos por outros minerais e ele vai se transformando como se fosse numa rocha. Uma rocha com o mesmo molde do animal. É como se fossem os ossos dele, mas só que todo substituído por minerais. E ele fica desenhado na rocha, como você está vendo nessa imagem aí. A concha ela foi decomposta, mas ela ficou marcada na rocha, como se fosse uma impressão digital. Geralmente os fósseis são compostos dessa forma. Eles ficam impressos numa rocha. Os fósseis são conservados de que maneira? Raramente um organismo preservado completamente. É muito difícil. Essa imagem aí que você está vendo é uma imagem muito rara que ocorreu lá na Sibéria, onde um filhote de mamute ele ficou congelado num local muito gelado, lá na Sibéria, né, gelado demais, e ele conseguiu ficar completamente conservado, como você está vendo aí. Conservado não só os ossos, mas também a pele, os músculos, então ele está muito conservado. Raramente você vai encontrar um fóssil desse tipo aqui. Geralmente você encontra só os ossos, os dentes, e geralmente não é nem completo, só uma parte. Esse aqui é um caso raro. A sequência de fósseis. A idade de um fóssil ela é equivalente à idade do terreno que ele se encontra. Então, geralmente, os geólogos, os paleontólogos, eles vão estudar a camada, né, de terra para saber qual a idade daquele terreno. E dependendo da idade do terreno, se é a idade do fóssil, o período que ele viveu.
Geralmente eu sei a partir disso. Ainda tem a datação em laboratório por carbono 14, por césio, por césio não, por outras substâncias que podem ser encontradas nesse fóssil, que eu vou saber a idade. Geralmente a idade eu não sei a idade exata, mas eu sei a idade aproximada. Por exemplo, aproximadamente 40 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás. Sempre a idade aproximada, não a idade exata. Você está vendo aqui, os fósseis são encontrados geralmente em camadas próximas, significa que eles viveram no mesmo período. Por exemplo, nessa imagem você está vendo essa parte mais escura, tem alguns fósseis. Provavelmente esses fósseis da imagem escura viveram no mesmo período. Já na camada acima você tem uma camada mais clara. Provavelmente esses animais que estão aí viveram em outro período diferente desses que estão embaixo, e assim sucessivamente. Animais encontrados próximos significa que eles viveram em períodos próximos ou ao mesmo tempo. Aqui é só para vocês terem uma ideia do nosso estado. O estado do Ceará é um estado que tem muitos fósseis, lá naquela região do Cariri, próxima também à região do Araripe, da Chapada do Araripe. E aqui são alguns fósseis que eu encontrei numa aula de campo de paleontologia. Aqui você está vendo, no caso, a parte de cima são fósseis de um peixe encontrado desse tipo de rocha aqui, que é uma rocha de calcário. E embaixo você tem um pedaço de madeira preservada. Isso é muito interessante, porque era uma região que no meio do Cariri, ali no meio do sertão, né, como se fosse o sertão, aquela região ali seca, mas que muitos milhões de anos atrás já foi mar. E aqui a gente tem alguns fósseis de peixes marinhos que você pode encontrar nessa região, de animais marinhos no caso também. Aqui é só um exemplo do que eu encontrei lá com meus colegas de faculdade. Os períodos geológicos, é muito importante você, além de saber de paleontologia, você saber o período geológico, porque é a partir desse período que você vai tentar identificar os animais que viveram naquele local. Aí nós temos alguns períodos que você deve saber, que é o período pré-cambriano, o paleozoico, paleontolozoico, né? O arqueano e o ardeano, são alguns dos mais comuns. A vida complexa ela vai surgir. Geralmente os primeiros animais surgiram lá no período cambriano, há 540 milhões de anos atrás, então muito tempo, né? As primeiras florestas só surgiram a partir de 417 milhões de anos atrás. Já dinossauros e anfíbios surgiram há mais ou menos 248 milhões de anos atrás. Então é só para você saber mais ou menos a idade que alguns animais surgiram. Tudo isso eu sei graças aos fósseis e também às rochas, né, onde eles estão. Aqui é só um resumo do período geológico, você está vendo aí. Se você observar, os dinossauros eles surgiram na era Mesozoica entre o período Triássico e o Cretáceo, né? Depois do Cretáceo, ali no início da era Cenozoica, eles foram extintos. Nós vamos surgir lá no finalzinho da era Cenozoica, né? Onde nós estamos atualmente. Então aí é só para você ter uma ideia dos períodos geológicos que formam o nosso planeta e saber. Você sabendo desses períodos, você sabe mais ou menos o período que os fósseis, né, que você encontrar nessas rochas, o período que elas surgiram, que eles viveram. Então essa foi a nossa aulinha de hoje sobre fósseis. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.